Atenção, esse podcast é proibido para menores de 18 anos, para quem tem TDAH, para maiores de 60 anos, religiosos, para pessoas sensíveis, assustadores em geral. Ouça sua. Filhos do Cabaré. Senhoras e senhores, estamos começando mais um Filhos do Cabaré, esse podcast educacional que vai fazer você se tornar gay. Sim, você vai ouvir falar disso aqui hoje. O cara do tema de hoje já ouvi falar isso. Ele ensina as pessoas a serem gays. Como se o cara precisasse te ensinar a ser gay, né, irmão? Não é não, Murilão? Alguém precisou te ensinar alguma coisa, Murilo? Você nasceu sabendo, não foi não? Boa tarde, boa noite, bom dia a todos os ouvintes. Chegando aqui no Filhos do Cabaré, esse podcast que é considerado a rede manchete dos podcasts. Nossos ouvintes qualificados que têm nos ouvindo e cada vez mais mostrando que esse podcast tem passado, tem presente e talvez futuro. Fico feliz aí desse nosso podcast ter podido cada dia trazer um convidado para poder enriquecer o nosso podcast, poder enriquecer as nossas experiências, o nosso conhecimento. Tivemos aí há pouco tempo o tio do Bruno, tivemos o Fabinho, a minha cunhada. Ficamos sabendo hoje também que, infelizmente, o nosso querido amigo Henrique, ele está com o queixo um pouco abalado por algum motivo aí, parece que ele tomou um soro e uma cabeçada no céu da boca, e talvez durante esse podcast ele vai conseguir desenvolver muito bem o tema. Mas a gente espera que o pouco que ele possa falar, ele possa contribuir para esse nosso podcast. Esqueci de falar para esmagar o dedo no like aí, mano. Eu não vou falar dessa vez porque toda vez que eu tenho falado, eu estou recebendo, na verdade, algumas notificações porque os dedos eles estão assim destruindo o like desse nosso podcast. Entendi. Gente, só uma coisa, apesar da falta de emoção, o Murilo é humano, ele não é inteligência artificial ruim não, tá? Só para deixar claro aí. Beleza? E aí, Henrique, você que tá com dor no queixo aí, que não sei o que você fez sexta-feira à noite, que aí ficou com o queixo doendo aí, por favor, ao contrário do que o Murilo pediu, não entre em detalhes disso, que eu acho que ninguém quer saber disso aí. Beleza? Boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada aí, rapaziada, né? Que nem o Murilo falou, tomei um soco, não é nada que vocês estão pensando, tomei um soco. O Bruno viu, ele estava lá. Eu não vi porra nenhuma, não. Não me envolva nessa merda, já falei. Pode negar o quanto quiser, mas ele presenciou. E... Pode parar com essa porra aí. É isso aí mesmo. Quero saber de porra nenhuma disso, não. Muito boas participações aí, as últimas participações aí. Hoje uma mais especial aí também. E vou começar falando pra vocês aí. Já começar falando pra vocês aí que Paulo começa com P e termina com O. Só pra já começar dando essa informação de ouro pra vocês. E ele transformar as crianças em gay. Começa com G e termina com Y. Só qualidade, só. O Henrique vai contestar essa questão de que transforma em gay, porque ele nunca ouviu falar de Paulo Freire e é gay.
Hoje a gente também está aqui com... Hoje a gente está aqui com um convidado mais que especial, e dessa vez não é nenhuma piadinha de quinta série, André Bellini. André, muito obrigado pela presença aí de novo. Já participou, nem sei de quantos podcasts já que eu faço parte, que tu já participou, perdi a conta. Muito obrigado, André, por ter disponibilizado um tempo aí no seu... Eu agradeço a você e a sua esposa por ter deixado você participar também, né? O André, quem não sabe, tá dentro do guarda-roupa, escondido, gravando, tá? Porque a mulher dele, acho que ele foi tirar um sono, tá bom? E aí, André, tudo bem? E aí, beleza, povo? Bom dia, boa tarde, boa noite, salve. Agradeço aí pelas palavras carinhosas, né, que me deixaram extremamente feliz aqui. Uma parte aí é verdade, assim, eu não tô dentro do armário, minha esposa tá dormindo, e como te falei aquele dia, né, eu precisava confirmar com ela se eu tinha alguma coisa programada para fazer, se eu tava com vontade de participar do podcast hoje, mas nada. Trabalha com total autonomia, então eu perguntei se hoje eu tava com vontade para fazer, e tá, deu tudo certo. Agradeço. A informação que o Henrique passou já me deixou meio até constrangido aqui com um tamanho ensinamento, né, do Paulo, que começa com P e termina com U. Já nem sei se eu vou ter muito mais o que falar depois disso, mas vamos tentar contribuir aí com alguma coisa. O que começa com P e termina com U é outra coisa, mano. Paulo termina com O. É verdade. Pelo amor de Deus. Tá que pariu. Eu vou embora essa porra aí, vai embora, hein? Ato falha, falando de Paulo Eu passei informação de digna. Aqui é professor. A prova que Paulo Freire transforma a gente em gay. Pronto. Só tocar no tema, Pronto, já. Tá aprovado. Acabou. Passa a abertura de Oscar agora. Foi o podcast mais rápido da história, né? Pronto, acabou. É isso aí. Nossa, depois dessa aí. Já tivemos a comprovação empírica do fato, então pronto. Maldito fazedor de gays, esse Paulo Freire. Ai, caralho, essa foi. Sem contar com o seguinte, né? Antes até a gente começar a gravar aqui, o Henrique fez aqui elogios aqui, nada velados ao tom de voz do André, assim. Foi algo até meio constrangedor de ficar ouvindo aqui, mas eu espero que o Henrique se contenha durante essa 1 hora que a gente vai ficar gravando aqui. Por favor, hein? Por favor, hein? Cara, deixa ele ter a voz dele, sedosa. Olha lá. Cuidado, tá, você é cheio de falar merda aqui, hein? Tu fala umas merda, depois tu só se enrola, hein? Não nada. Igual do Bananão aquela vez lá. Foi só se enrolando. Falou que comeu bananão sem mastigar. Mano. Mas tem gravado você, aí. Mano. Quem come banana, tem gravado. Eu não como banana, rapaz. Tá aí a fruta que eu não gosto, mas né? Banana. Não, você não. Aliás. Você saboreia, né? Não, mano. Aliás, dá pra contar no dedo da mão as frutas que eu como, cara. Puta, não como banana, como mamão, melão. Como nada disso, mano. Tangerina, laranja. Como nada disso. Eu fico ali na maçã. Maçã. Não, isso é com você, Henrique. Você que tá com o queixo doendo aí, irmão. Então, você comeu a pizza ontem de linguiça com 2 ovos. Hein? Cara, eu fico na maçã, uva e melancia. Basicamente esses 3 só. Mais nada. Raramente como alguma coisa diferente em relação à fruta. Já o Henrique... não. Malemar como maçã e laranja, porque minha avó pede pra comer laranja ainda. Mas laranja se come ou se chupa laranja? Eu como. Não chupo nada, não. Chupar é pra você. Sei. Meu queixo tá doendo por causa disso mesmo, né? E aí, Murilão, você que tá calado aí, você tá saboreando uma banana, é isso? Ou você tá quieto aí? Segundo Paulo Freire, ele dizia o seguinte: o problema não é você comer a banana, o problema é quando a banana começa a te comer, entendeu? Então... Realmente.
Rapaziada, é o seguinte, hoje a gente vai falar aqui sobre, é até difícil falar, fazer uma apresentação sobre esse cara, que ele tem um currículo tão extenso, tá? Eu não estou falando de mim, estou falando do Paulo Freire. Tem um currículo tão extenso, foi tanta coisa que esse cara fez, a importância dele é tão grande que é até difícil fazer uma introdução aqui de uma forma sucinta. Então a gente vai acabar diluindo isso aqui no nosso papo aqui, né? Obviamente que a gente está falando do Olavo de Carvalho, zoeira. A gente está falando aqui, vai falar hoje do Paulo Freire, né? Que é o patrono da educação no Brasil, é o cara que tem uma história voltada para a educação, nasceu em 1920 em Pernambuco, formado em Direito, mas sempre se dedicou a ministrar aulas, né, ser um educador, e ele, tá vendo como é que é difícil conseguir palavras para poder descrever a importância do Paulo Freire. E o maneiro hoje aqui, que eu tô com 3 professores, né? Tô aqui com o Murilo, com o Henrique, com o André, que são 3 professores e vão poder falar bem melhor da importância que o Paulo Freire tem. E outra, apesar da brincadeira, não tem nada disso de ensinar alguém a ser gay. O Paulo Freire foi perseguido tanto durante a ditadura, talvez pela proximidade com o João Goulart, porque essa idiotice, essa coisa simplória no Brasil, né, de achar que qualquer vertente da esquerda é comunista. Ele sofreu com isso. Ele era um cara que, até onde eu sei, ele não era muito pró-comunismo, tinha suas críticas ao comunismo e tudo mais, mas isso não evitou dele ter esse carimbo nas costas que as pessoas, né, essas pessoas sábias, né, que são pessoas muito inteligentes, né, a gente vê, né, esse intelecto avançado, né, que seguidoras do Olavo de Carvalho, que, para não perder a piada, tem muito tempo que não fala nada. Então a gente hoje vai debater sobre a importância do Paulo Freire, quanto mais, como eu falei, com 3 professores aqui, com gente que sala de aula, né, e cara, não tem como não começar sem perguntar isso, começar até com hoje eu vou pedir licença pro Murilo, que a gente começar com o André. André, qual que é a importância do Paulo Freire para você, que é um professor, que já ficou em sala de aula e tudo mais? Qual a importância que esse cara tem? Bom, você já começou com uma pergunta para abalar, né? Já é difícil falar do assunto, mas aí você já... Cara, eu posso dizer que, assim, para mim a importância é a mesma de estar respirando, né? Porque, assim, essa coisa que se tem, né, os nossos ilustres seguidores do filósofo Olavo de Carvalho, né, que, como você falou, felizmente está quietinho aí há um bom tempo, tem essa coisa, né, da ideologia e tal. Assim, o que eu sempre procurei em sala de aula, acho que como um espelho, né, como um guia, é seguir não a metodologia que esse povo tanto fala, né, que depois a gente vai conversar sobre isso, mas colocar em prática tudo aquilo que ele fez, que ele estudou, que ele, né, nos trouxe, né, que é autonomia, né, desenvolver com o aluno autonomia, né. Então, para começo de conversa, eu acho que a gente começa por esse ponto, né. Você tem muitas falas dele que, né, sobre o assunto, mas uma que eu gosto bastante, assim, ninguém ensina ninguém, né, você não aprende sozinho, a gente aprendemos, né, né, sem citar literalmente, mas aprendemos uns com os outros na troca, né. Então, isso para mim na prática docente sempre foi meu guia, né. Nunca me coloquei naquela posição de professor que sabe, que é a autoridade do assunto e o assunto se encerra em mim e acabou, né. Nunca tive problema de admitir alguma coisa quando eu não sabia, né, porque de fato não dá para se saber tudo de nenhum assunto. E é isso, acho que, assim, uma das coisas que eu me lembro bem que na época, né, eu ouvia, né, e às vezes eu escuto isso de ex-alunos até hoje, né, daquela questão meio do choque de realidade com algumas coisas, né, porque, assim, enquanto muitos ficam ali naquela
naquele discurso de que tudo vai ser lindo, maravilhoso, já chega e dá aquele choque de realidade, porque é para fazer pensar, né, para desenvolver o senso crítico, que você está dentro de uma faculdade não quer dizer muita coisa, né? Então, respondendo aí de forma resumida, para mim a importância é fundamental. Eu acho que assim, deveria ser, o meu ponto de vista, o guia de qualquer educador, né? Porque ao contrário dessas coisas absurdas que a gente ouve falar, exceto aí se você partir do princípio de que o papel do professor, né, é estimular a autonomia e o aprendizado, e isso for doutrinação, então beleza, eu sou um professor doutrinador, né? Mas é isso, né? Não é a metodologia ou o que quer que seja, é isso, né? Desenvolver essa autonomia, esse senso crítico, né? O não aceitar, e eu sempre falei isso também, assim, não é porque eu estou falando que vocês têm que aceitar, né? Me traz um argumento aí que comprove que eu estou errado, tranquilo, né? Sem problema nenhum. Então, resumindo, acho que é isso, Bruno. É dessa forma que eu vejo Paulo Freire na minha prática docente. É uma coisa que quando eu estava fazendo pesquisa, obviamente, para cá, que eu vi que é uma coisa bem presente quando se fala Paulo Freire, é que é da educação não vertical, né? Da educação horizontal, né? Exato. Isso que você colocou, da troca, não é uma coisa que vem de cima para baixo, não, que não até que positiva, né? É aquela coisa que ele tanto combateu e que é assim, né, a educação bancária, né, que você está ali transmitindo conhecimento, é quase que e às vezes eu até falava isso em aula, por exemplo, é assim, isso aqui, se fosse hoje a gente podia usar o exemplo dos coaches, né, mas assim, professor não é um coach que está lá na frente que impõe as mãos sobre os alunos e transmito a vocês o meu conhecimento, absorvam aí. Não é dessa forma que as coisas funcionam, não é assim que a educação se faz. Então, é fundamental. Bom, vou parar por aqui por enquanto, mas é isso. Respondendo é isso. E aí, Murilão, e para você? Você que tem anos e anos, desde, porra, sei lá, desde quando os jesuítas chegaram aqui, como que você vê o... como que você vê o Paulo Freire, Murilão? Bom, eu que tive a oportunidade, né, de estar aí junto com figuras históricas, e como dizia Paulo Seixas, né, nascia 10 mil anos atrás. Paulo Freire, ele é, antes de qualquer coisa, um homem muito à frente do tempo dele. Se a gente nominasse aí talvez os top 5 das grandes mentes no Brasil, ele com certeza ocupa aí um desses espaços, uma dessas colocações, né? Ele é um grande pesquisador, um grande cientista, um grande professor, um grande transformador. Em primeiro lugar, porque ele desafiou a neurociência na época. Porque a época em que ele desenvolveu todo o seu método, a neurologia dizia o seguinte: a pessoa, se até os 15 anos aprendeu a ler, escrever, as operações básicas, aprendeu. Depois disso aí, não se aprende mais. Os mecanismos neurais estão fechados, não é possível mais você ensinar as pessoas. Ele desafiou isso, né? Ele criou um método. E esse método, que é o método chamado hoje método Paulo Freire, que ele nunca deu esse nome, deixar bem claro, né? Porque ele jamais nominaria, quer dizer, os estudiosos, os docentes acabaram por homenagear ele, né, dando o nome com o nome do Paulo Freire, o método com o nome do Paulo Freire. E depois, além de ter feito toda a parte teórica, ele fez o que ele fez, a parte prática. Ele colocou isso através de uma experimentação prática. Então, ele pegou o seu método, foi até uma cidade chamada Angicos, no Rio Grande do Norte, que era uma cidade
em que a grande maioria das pessoas elas eram analfabetas e elas eram típico de uma população rural do interior do país, e ele conseguiu alfabetizar 300 pessoas em 40 horas. E foi, obviamente, com um grupo, né, de pedagogos e professores para auxiliar. Então, em 40 horas ele alfabetizou. As pessoas aprenderam a ler e escrever. À época, quando o método foi divulgado, foi um choque para os pesquisadores, para os professores, para os estudiosos da época. Porque, como eu disse anteriormente, isso era algo impossível. Quando da repercussão dessa experiência feita por Paulo Freire, foi criado um censo, se verificou um censo com o número de analfabetos que existiam no país. Então o ministro da Educação na época levou isso aí até o presidente Jean Goulart, mostrou para ele a metodologia e qual foi o resultado disso. Eles fizeram um cálculo, que eu não tenho mais os números de cabeça, e eles verificaram que esse método, se fosse multiplicado em 4 anos, nós estamos falando isso em 1963, em 4 anos, a gente iria zerar o analfabetismo no país. Isso foi um choque tão grande que conta-se a lenda que o João Goulart ficou um dia sem falar, sem pronunciar uma palavra, porque ele ficou em choque. Você falou, não é possível que em 4 anos, um país que tinha mais de 50% de pessoas analfabetas, a gente não teria mais analfabetismo. Então, mostrando o impacto que isso teve sobre aquela geração. Então, se criou, inclusive, um programa de alfabetização para poder alfabetizar e acabar em 4 anos com o analfabetismo no país. No ano seguinte, 94, houve o golpe militar no Brasil, que enterrou esse método. Eles criaram, o governo militar criou o Mobral, que foi um fracasso, haja vista que a gente ainda tem pessoas analfabetas no país, ainda nós temos. Então foi um fracasso total. E esse método, esse programa criado a partir do método Paulo Freire, ele foi então enterrado. Contudo, obviamente, essas grandes ideias, esses grandes pensadores, eles não morrem nunca. Né? Paulo Freire continua ainda a ser uma referência mundial, tanto que Paulo Freire é o autor brasileiro mais citado em tese de mestrado, doutorados, estudos, mundo afora. Ele é o mais citado. Esses cursos em inglês que nós conhecemos, mundo afora, a grande maioria se baseia no método Paulo Freire. E o Paulo Freire, ele era um homem tão à frente do tempo dele, ele era uma pessoa tão generosa que ele nunca pegou esse seu método e registrou o método. Porque ele acreditava piamente que o importante é que o método ele fosse utilizado para o bem da sociedade. Então essas escolas, elas acabaram copiando muito o método Paulo Freire para o ensino de inglês, né? E as escolas ganharam, inclusive, as primeiras, né? Ganharam muito dinheiro com o método dele. E ele nunca recebeu um centavo por isso. Justamente porque ele, assim como o Alberto Santos Dumont, né, liberou o conhecimento daquilo que ele tinha desenvolvido. E a gente transita, hoje em dia, por um período em que Paulo Freire ele se tornou uma peça-chave no discurso ideológico. Por que isso? Porque se criou, a partir de Paulo Freire, uma série de mentiras, fake news, inverdades, incorreções, dizendo que Paulo Freire, ele, na verdade, queria induzir as pessoas à mudança de comportamento sexual, né?
ele queria induzir a uma revolução comunista, besteiras, outras que salpicam na internet, né? Como o nosso convidado André, ele colocou muito bem, Paulo Freire, ele buscava a autonomia, né? Porque o que é essa autonomia? É justamente o aluno, ele aprender e entender por que aprendeu. Porque quando ele entende essa problematização, ele consegue entender quais as ferramentas importantes para poder superar uma dificuldade, superar uma dúvida, né? Então ele consegue problematizar o mundo. Então essa era a ideia de autonomia de Paulo Freire, né? E o André colocou muito bem também, que é o quê? É o senso crítico. Porque o senso crítico faz com que as nossas opiniões ele seja profundo, a gente consiga entender a raiz dos problemas e de por que as coisas acontecem do jeito que acontecem. E certamente em cima dessas duas colocações, que é a autonomia e o senso crítico, é que justamente essa extrema-direita persegue Paulo Freire. Por quê? Nós não queremos pessoas com autonomia e com senso crítico. Porque pessoas com autonomia e com senso crítico, elas são muito mais difíceis de serem domesticadas. Porque o que determinados grupos querem é justamente o quê? Domesticar as pessoas. E o que o Paulo Freire queria era justamente o contrário, né? Ele não queria que as pessoas apenas elas lessem e escrevessem, mas elas entendessem o porquê que as pessoas leem determinadas coisas e o sujeito que consegue, naquela frase, mudar o mundo, ou mudar o local que ele vive, ou mudar a situação no qual ele vive, e por que que ele vive em determinada situação. Uma coisa, né, Murilo? É importante mencionar também, até nesse contextualizando nessa época pré-ditadura, véspera de ditadura mesmo, né, de 63, salvo engano, analfabeto não poderia votar nessa época. E, obviamente, você com um processo de em 40 horas, você conseguir alfabetizar as pessoas, assusta quem recebe voto, né? Porque você abre possibilidades de pessoas fora do grupinho ali de se candidatarem e serem eleitas, né? Porque vão acabar tendo com quem conversar, né? Não tenha dúvida, foi bem colocado da sua parte. A gente, dentro disso que você falou, a gente não pode esquecer que Paulo Freire ele fez parte de uma geração que com certeza é a maior geração que o país já teve, né? E nós temos aí Paulo Freire, tínhamos João Goulart, tínhamos Leonel Brizola, tínhamos Darcy Ribeiro, tínhamos como que é o nome dele, que criou a Sudene, né? Me recordo agora, enfim. Foi uma geração que certamente foi a geração mais prodigiosa que nós tivemos no país. E que se a geração tivesse tomado conta do país naquele momento, né, eu diria o seguinte, que a alfabetização e a eliminação da Celso Furtado, obrigado. Do analfabetismo no país, ele seria um passo de transformar o Brasil num país muito diferente do que nós somos hoje. Mas muito diferente. Nós teríamos hoje uma sociedade muito diferente se essa geração do Paulo Freire, ela de fato tivesse tomado conta do país como eles queriam. Hoje a gente seria um país muito diferente. Nós seríamos um país muito melhor, né? Como o Mino Carta, o jornalista, disse certa vez, que essa geração foi calada e dessa forma o Brasil se tornou um país do passado. Nós nos tornamos um país do futuro. Então, o que nós temos aí hoje no país, né, esse monte de mazelas
que é difícil de ser superadas, né? Porque no momento certo em que essa geração ia fazer com que a gente superasse essas mazelas, eles foram calados. E uma coisa, né? Antes de passar a palavra para o Henrique aqui, para ele ser tão genérico e superficial igual o Pires na introdução dele, o zoeiro, Henrique. Zoeiro. Você vai falar pouco hoje, sabe o que é doendo. Uma coisa, né? Uma população com senso crítico, com conhecimento e tudo mais, obviamente, muitas assim, partes da sociedade hoje, segmentos da sociedade hoje estão enfraquecidos, né? Igual estão adorados os evangélicos aí, né? Tem uma pessoa aqui hoje que adora evangélico, que é uma pessoa que faz aquele culto bem estrondoso, assim, sabe? Que porra, na rua, sabe? É um cara que adora evangélico aqui. Deixa só, a sua carteirinha da OAB tá em ordem, né? Você pode, porque assim, você tá me provocando, aí depois você vai vamos responder processo. Não, evangélico não vê isso aqui. Pode ficar tranquilo que evangélico não vê isso aqui. Entendeu? Não vê. Eu tenho um capeta na capa, tem um diabo, né? Eles não vê isso aqui nunca. É o selo anti-evangélico, tem um demonião na capa assim. Então é a garantia que o evangélico passa longe. E outra, tem muito assunto que é assunto mais denso, assim, eles não querem isso, eles só querem a simplicidade das soluções fáceis, que é a vontade de Deus. E aí, Henrique, você que vai falar aqui do Paulo? Você que fez licenciatura, Henrique, você recente, né? Você teve algum contato na faculdade, assim, no método Paulo Freire? É falado isso hoje ou é um assunto bem velado? Ninguém toca nesse assunto por conta dessa perseguição a doutrinadores, né? Que só a direita e a igreja evangélica pode doutrinar. A esquerda, quando passa alguma coisa que vai fazer você abrir sua cabeça, está te doutrinando, né? Quem te cega ideologicamente não está te doutrinando, está te libertando. É o contrário. É o 1984 na prática. E aí, Henrique? Cara, a minha licenciatura ela foi voltada à educação física, né? Então é um pouquinho diferente. A gente não viu exatamente Paulo Freire diretamente, tipo assim, vamos estudar Paulo Freire. A minha licenciatura ela foi um pouquinho mais peculiar também, porque ela foi só a continuação do meu curso de bacharel, mas eu acho que tem certas coisas que vem dele, né? Que já vem dele, que é muito básico na parte da didática, é muito básico na parte de você dar aula, de você ensinar, né? Essa questão do pensamento crítico, eu acho que de formular o pensamento crítico, eu acho que é a base da educação, né? Eu acho que é muito difícil você conseguir educar alguém não ensinando o pensamento crítico para essa pessoa, porque senão ela só reproduz o que você está falando. E se ela está reproduzindo o que você está falando, você não está ensinando ela direito, né? A minha área da educação física, eu tento, mesmo não tendo uma aula teórica no quadro, ainda mais que eu tenho alunos muito pequenos, eu tenho alunos, a maior parte dos meus alunos, dos meus mais de 200 alunos é na faixa de 4 a 5 anos, né? Mesmo não tendo aula com eles em lousa, esse tipo de coisa, eu tento desenvolver um pouquinho de pensamento crítico, eu tento fazer perguntas para eles, por que a gente está fazendo essas atividades, se eles acham que a gente só está brincando, por que a gente faz essas coisas. Eu sempre tiro um pouquinho do tempo da minha aula pra gente conversar um pouquinho. Eu sempre gosto de conversar com eles. Eu tenho uma das minhas salas também dos meus alunos de 5 anos ali, que é a pré-escola, que ano que vem eles já ingressam na escola, eles já ingressam no primeiro ano, que eu fiz uma atividade com eles, que eles têm uma dificuldade muito grande de saber direita e esquerda. Então eu fiz uma atividade com eles para eles entenderem o que é direita e esquerda. Essas coisas pequenininhas que eu acho que nessa fase é ainda mais fundamental que a gente tenha esse tipo de coisa, essa didática, né? Esse pensamento crítico nas crianças, porque depois isso vai se tornar mais natural, porque quando você pega uma base mais enfraquecida do ensino, você pega crianças que não tiveram isso desde cedo,
elas se tornam adolescentes, elas se tornam jovens que não só reproduzem. Que nem a gente estava conversando, você decora para fazer uma prova, mas você não aprende realmente decorando. Então, o nosso ensino hoje em dia é muito baseado nisso, é decorar as coisas para fazer uma prova e não realmente aprender. E aí, que nem foi falado, né? Ele alfabetizou tantas pessoas em 40 horas. É muito impressionante. É muito impressionante esse tipo de coisa. Porque não decoraram, né? Se tivessem decorado, eles não tinham sido alfabetizados. Eu tenho uma dúvida sincera aqui agora, né? Eu tô falando sério. Vamos fazer exercício de imaginação aqui agora. O que vocês acham que dentro do método que ele aplicava e tudo mais, o que o Paulo Freire gaguejei aqui. Paulo Freire pensaria do homeschooling? O que ele pensaria em relação a isso aí? Qual a opinião de vocês três em relação a isso? Quem começa? Pode falar, André. Pode ver. Bom, assim, eu acredito exercício, né, de imaginação, mas de uma certa forma eu entendo que contradiz tudo que ele pregou, né, porque você cresce pelo contato, pelas divergências, pelo antagonismo de ideias, né, você cresce, você se forma com o diferente. Né, e o homeschooling, de uma certa forma, te coloca dentro de uma bolha dentro de outra bolha. Então, por que esse povo, né, tanto idolatra o homeschooling? Porque é muito mais fácil produzir aquilo que eles querem. Né? A criança vai ser criada dentro de um ambiente controlado e só vai ouvir uma versão do fato, que é a versão de quem está educando, né? Normalmente os pais. Ou alguém ali que eles contratem para isso, mas que obviamente vai estar alinhada, né, com a forma de pensamento, né, dos pais. Então, todo o embasamento da teoria dele, eu vejo que, né, por tudo isso, acho que ele acharia isso, né, uma questão bem, bem delicada, porque contraria, né, todas os estudos e todas não é bem proposta, fugiu a palavra aqui, né, mas enfim, dos métodos, vamos colocar assim, de ensino que ele sempre apregoou. Então, como é que você vai crescer na divergência se você só está com quem pensa igual a você? Né? Como é que você vai estimular a criança a ter autonomia se você já definiu o que ela tem que fazer, como ela vai pensar, né, o que ela vai dizer e o que ela vai reproduzir? Eu entendo que isso não é educação, é domesticação, né? É quase que um experimento com o ratinho do laboratório, né? Que você está ali treinando, né? Como o Henrique estava falando, assim, você tem que ter, né, esse senso crítico, que acho que é o tom, né, de todo o ensinamento, né, toda a metodologia aí se baseia em cima disso. E que com o homeschooling a gente perde isso, né? Eu, pelo menos, tenho essa visão. Não sei o que os colegas aí vão achar também. Recentemente a gente teve aquela questão do Carioca, né? Que é um vídeo que viralizou dele, né? Não é homeschooling, mas não sei se vocês viram, de que ele, quando recebe a mulher dele, quando recebe a lista dos livros didáticos dos filhos, eles vão lá na escola e falam, não, esse aqui não. E eu oriento o filho, quando tiver essa aula, você sai da aula. Aí a diretora falou, não, cara, você quer lá? Ele falou, não, eu estou pagando. Aí a mesma coisa se alguém chegar no show dele e falar assim, né, conta a piada de tal coisa. Ele fala, não, eu falo, não, eu tô pagando, quero que você conte a piada de tal coisa, eu não quero que você conte essa. Aí ele vai ficar bravo, Esse discurso raso, né, que esse povo tem, de que, porque a educação não pode ter lado, ela tem que ser imparcial. Não existe imparcialidade, ninguém é imparcial nessa vida, né? E aí, parafraseando o próprio Paulo Freire, assim, a gente tem lado, a educação tem lado, resta saber se esse lado que você colocou, né, que você escolheu, ele é inclusivo ou excludente. Agora, não tem como não ter lado, porque todos nós temos uma ideologia, não tem ideologia, então você está morto.
né, a única opção de você não ter mais nenhuma ideologia. Que, né, o nosso querido Olavo, por exemplo, nesse momento, não tem mais ideologia. Né, é uma pessoa que tá neutro. Né, ele realmente assumiu, porque tá morto, é a única forma. Ele terra na ideologia dele hoje. Ele tá enterrado na ideologia dele. Mas eu acho que no fundo, esse lance aí é uma falta de segurança nas próprias convicções. De chegar assim e falar, não quero que meu filho tenha contato com outras coisas, porque nem eu sou convicto do que eu penso. E ele vai me questionar de certas coisas e eu não vou saber rebater. Então eu prefiro mantê-lo debaixo da minha asa. Porque é aquela coisa, foi criado para essa reprodução, não foi criado para autonomia. Então, assim, a pessoa que é bitolada numa única linha de pensamento, isso que você falou tem total sentido. Não questiona muito, porque de repente eu posso mudar de opinião. E eu não quero mudar de opinião porque eu tenho... Né, eu não sou ideológico, né, não vou seguir essa ideologia, né, esquerdista, gaysista e tudo mais aí de Paulo Freire. Quando, na verdade, você só está aprendendo a pensar, né? Você está fazendo... a grande doutrinação aí é essa, né? Ninguém ensina ninguém a pensar, mas, assim, te estimular a pensar, que é a única coisa que nos diferencia da pedra, né? Porque senão dava na mesma. Antes de passar a palavra para o Murilo, Henrique, quando você ensinou direita e esquerda, o que você falou? Direita é gente burra, esquerda é pessoa pensa, é brincadeira. Você sabe que essa é uma curiosidade também, eu quase interrompi na hora, como que ele fez? É óbvio que eu levantei mais a mão esquerda, né? É óbvio. Você sabe qual que é a beleza? Eu mandei a foto dos cones, né? É cone vermelho e amarelo que eu coloco só. Não tem cone de outra coisa. Aí, doutrinando pró-China. E aí, Murilão, o que você acha do homeschooling? Você acha que nem o André eu acho que é totalmente incompatível, assim, mas você também segue esse caminho do homeschooling também, com o método Paulo Freire? De fato, é incompatível, né? São situações totalmente opostas, o homeschooling com o método Paulo Freire. A gente tem que entender que o homeschooling ele é uma alternativa para determinadas situações. Então, por exemplo, existe há determinadas patologias, por exemplo, pessoas que têm sociofobia, que elas não conseguem, por exemplo, estudar em grupo, em salas de aula, mas são problemas muito específicos. Então, você precisa ter um afastamento médico, essa pessoa, então, vai ter um professor particular para poder continuar estudando, mesmo não indo na escola, mas ainda assim vai haver uma supervisão da escola, vai vir um professor da escola, um vice-diretor, um pedagogo, dependendo da escola onde a criança ou jovem esteja matriculado, para verificar como que está o andamento do desenvolvimento intelectual desse aluno. Mas são questões muito específicas. De forma geral, quando isso daí é colocado como uma alternativa para tirar o aluno de uma classe e fazer com que ele estude em casa, é muito danoso. É muito danoso porque o desenvolvimento intelectual ele vai acontecer também com o contato com o outro, com o contato com aquele que pensa diferente de você, com o contato com a pessoa que de alguma forma ela vai fazer com que as nossas certezas elas deixem de ser certezas. Então, se você lembra do período, qualquer pessoa, quando ela lembra do período de escola dela, inevitavelmente vai lembrar dos amigos, vai lembrar das pessoas que eram bacana, quem não era, né, das brigas e assim por diante. Por quê? Porque o contato com o outro, ele faz parte do desenvolvimento do ser humano. Porque nós evoluímos em grupos, nós não evoluímos sozinhos. Então,
pedagogicamente, você está numa sala de aula, você está matriculado numa escola, você fazer parte desse universo, ele é extremamente importante. E como foi dito anteriormente, o próprio André, não existe uma educação sem ideologia. Quando se fala não à ideologia, você já está sendo ideológico. Então, quando se colocou, por exemplo, a escola sem partido. Na verdade, a escola sem partido é um movimento, antes de qualquer coisa, ideológico. E, em segundo lugar, ela já está colocando partido. Ela já está indicando um partido. O não partido já é um partido. Então, não existe uma escola sem ideologia, não existe uma escola que ela seja neutra. Essa neutralidade, ela não existe. E é bom que não exista. É muito bom que não exista. Eu vou citar aqui um podcast que teve uma discussão, que foram um podcast Três Irmãos, entre o professor Jones e o Wilker Leão. Jones Manuel e o Wilker Leão. Então, o Jones Manuel, ele coloca num determinado momento, inclusive, a importância de você ter professores que pensam diferente de você, porque o Wilker Leão, ele disse que a universidade, ela ficava transformando as pessoas em comunistas, porque existia dentro de uma matéria 3 assuntos que eram sobre o marxismo. Então falou, a universidade, ela transforma as pessoas em marxistas. E ele mostrou que não. Mostrou que isso é uma mentira. Inclusive, num outro podcast, o Jones Manuel disse o seguinte, ele falou que ele teve umas 3 disciplinas em que os professores, eles eram professores liberais, né, da Escola Liberal de Economia. E ele falou, e foi muito bom para mim, porque eu aprendi aquilo que, de repente, é o oposto que eu estou estudando, o oposto do que eu acredito, ou da minha linha de pensamento, ajuda, inclusive, a fortalecer a minha linha de pensamento. Né? Ele falou, diferente do que fazem por aí, falou, eu não fiquei enfiando câmera na cara de professor, querendo dizer que ele estava me doutrinando, nada disso, né? Eu fui, entendi a matéria dele, entendi o conteúdo, estudei o conteúdo dele, fiz as avaliações, enfim, eu segui toda a metodologia que esse professor estava passando, estava ministrando, mesmo eu sendo de uma outra linha de raciocínio, uma outra linha de pensamento, mas que veio me ajudar a fortalecer, inclusive, minha linha de pensamento. Então, nós tínhamos discussões, nós nos encontrávamos fora da classe, eu fazia pergunta para ele, enfim, ele me indicou algumas literaturas, eu as li, né, e foi muito importante. Né? Então, assim, essa educação neutra, ela não existe, e é bom que ela não exista. É bom que ela não exista, né? Porque faz com que nós nos transformemos em cidadãos mais plenos, mais completos, né, quando eu tenho uma relação com os opostos. Né? Então, se você está buscando uma escola que ela seja neutra, você não vai encontrar. Né? Você pode encontrar uma escola que fale exatamente aquilo que você quer escutar. Essa escola certamente vai existir. Mas não é bom. É bom aquela escola que ela fale muitas línguas, né? Que o diferente, né, ele seja aceito, né? Em que professores e pessoas de níveis socioeconômicos diferentes, de pensamentos diferentes, enfim, inclusive de nacionalidades diferentes, façam parte desse universo. Isso certamente vai contribuir para que a gente tenha uma pessoa muito mais plena no seu conhecimento e na sua cidadania. Só duas coisas aqui rapidinho. Sobre homeschooling, tem um episódio no Demente Podcast que inclusive o André participou, né, André? Não sei se você lembra. Era o Duas Vistas, um Ponto.
que eu mandava uma pergunta, aí foi você, salvo engano, o Estevão que participou. O Estevão é um cara de direita, isso, e homeschooling, e é bem maneiro, assim. Era um quadro que eu gostava de fazer, mas dava trabalho, então eu acabei abandonando. E outra coisa, né, as pessoas ficam tão preocupadas com a doutrinação da esquerda em escola, é que, por exemplo, tem muita instituição de ensino superior que elas têm por base igrejas, por exemplo. Eu estudei na Unimep, que era ligada ao grupo metodista. Né? E, por exemplo, eu estudei no colégio lá em Petrópolis, os Canarinhos, né, que é o Instituto dos Meninos Cantores de Petrópolis, que era ligado à Igreja Católica. Tinha freio lá dentro o tempo inteiro. Entendeu? Então, esse tipo de doutrinação, ninguém fala nada, né? Eu tive aula... Aqui do meu lado tem o Unisal. Salesianos também. Então, isso aí ninguém fala nada, entendeu? Não, eu tive aula de religião na escola, eu tive na faculdade, eu tive teologia, entendeu? E é dentro disso que o Murilo falou, cara. Às vezes você tem que conhecer o outro lado para você se conhecer, para você se reafirmar. Fala, pô, realmente não é isso que eu quero ser, né? Quando você tem esse contato com o outro lado, né? Agora, quando você é negado isso, aí você é uma coisa muito superficial a sua autoafirmação, né? Então, na faculdade eu aprendi muito, assim, eu olhava assim e falei, não quero isso. Eu aprendi muito quando estudei no colégio de Playboy, né, pelo Colégio São José, que também é ligado né, pelo nome São José. Logicamente que tem uma vertente católica ali, ligado era um colégio particular, mas os donos eram altamente católicos, então você estava, automaticamente você estava, alguma influência disso você teria, né? Então eu passei a odiar nego com grana ali, que eu falei, mano, eu não me pertenço a essa galera, eu não quero, não gosto, eu quero que se fodam todos. Mas é isso, Henrique, qual que é a sua opinião sobre o homeschooling, Henrique? A minha opinião eu sou a favor, de certa forma, com uma pessoa que tinha dificuldade de socialização, tinha uma dificuldade muito grande, só que eu sou a favor naquele sentido de você tem que ter uma comprovação assim, tem que ser um caso sério, da criança realmente não conseguir frequentar a escola, e você tem que ter uma metodologia de ensino que não é os pais da criança que vai ensinar ela. Que nem o Murilo falou, um professor particular, um professor que sabe, é preparado para lidar com esse tipo de situação, ele é preparado para isso, ele é um professor específico, não necessariamente especificamente disso, mas é um professor que tá preparado, ele tem treinamento em relação a isso. Porque mesmo assim é muito difícil. Eu acho que pelo menos os anos mais difíceis, porque também nem sempre não é sempre que a criança vai ter uma dificuldade muito grande para a escola. Algumas sim, outras não, mas se a gente puder, pelo menos contribuir, porque eu conheço pessoas, eu estudei com pessoas que perderam anos escolares porque elas não conseguiam ir para a escola. Eu não chegou a ser eu, porque o meu pai ele era eu estudei com pessoas, ainda bem, né, mano? Eu estudei com os gorilas. Eu e os gorilas, entendeu? A gente se dava bem. Jogava cocô no outro e se divertia. Muito bom esse tempo, inclusive. E o Henrique viu, você viu, né, Murilo? Ele estudou com gente que perdeu anos. Ele foi um deles. Eu percebi, mas enfim. Olha, só lembrando, hein? Quem estuda em homeschooling aumenta a probabilidade de ficar virgem mais tempo, hein? Só dizendo isso aí. Eu não... Então aí tem só mas dúvidas. Mas por outro lado também diminui a chance de perder os anos, né? É verdade. A não ser que tenha um desodorante em casa, né? Né, Henrique? Aí essa história é com você gosta desse tipo de coisa Ai. aí. Rapaziada, vambora. Estamos estourando o tempo aqui. André, muito obrigado, cara, por ter participado aí. Não preciso nem falar aqui do prazer que é, a forma que você contribui sempre na conversa aqui. Muito obrigado. Se quiser deixar um recado aí das suas
todas as suas redes sociais, todos os seus projetos, aí você pode falar. Se quiser deixar um recado pro pastor, seu vizinho também, pode deixar também. Tá tudo aberto aqui. Tudo aberto. Obrigado aqui. Não adianta, Henrique, não vai me pegar assim. Não vai me pegar assim. André, qualquer coisa, você dá os recados. Só queria dizer o seguinte, não tá tudo aberto, não. Só quem é de Petrópolis, tá tudo aberto. Não é bem assim, tudo aberto. O que tá aberto aqui é o zíper para vocês, ó. Bom, pessoal, agradeço aí também vocês mais uma vez, Murilo, né, muito bom aí, sempre também com ótimas contribuições, Henrique, né, o Gordo aí por ter lembrado de novo, muito bom, né, gosto sempre de, que possível, contribuir, estamos aqui prontos. E deixar um recadinho pro pastor aqui, meu vizinho, que vá pra ponta da praia, né, mas é isso. Vamos deixar o assunto religião para outra hora, porque senão a gente emenda então, vamos resumir por aqui. Vamos mandar um axé pro pastor, André. Axé. Axé pouco. Se fudeu pouco. Ai. Bora, Murilo. Bora, Henrique. Valeu. Semana que vem, um abraço a todos. Valeu, obrigado, gente. André, prazer com o Bruno, hein? Ele que tá tudo aberto aí. Agora eu vou deixar vocês dois conversando aí pra você curtir o tom da voz dele, Henrique. Valeu, gente. Valeu, até mais. Valeu, Bruno. Valeu, né? Valeu, tchau.